Que bênção, né? Minha esposa ainda falou, mas você vai passar a lição e vai pregar? Eu falei, vou. A gente nós estamos com um número pequeno de pessoas, daí a gente não quer envolver tanta gente aí. Então vocês tenham paciência comigo hoje, tá bom? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis. Gênesis, no capítulo 2. Se você não está com ela aí ao seu lado, pode buscar. Busca lá a Bíblia, a gente aguarda um minutinho aqui. Gênesis, capítulo 2. E assim que você tiver com a sua Bíblia aberta, como nós conversamos agora há pouco, nós vamos orar antes de ler a palavra de Deus. Ok? Pegou? Podemos orar? Então feche os seus olhos, vamos conversar com Deus. Senhor Deus, obrigado por todos os momentos que vivenciamos e presenciamos até aqui. Obrigado porque hoje tivemos a bênção de ter 2 pessoas selando a vida contigo através do batismo. Tem muita gente, Senhor, nesse vale da indecisão. E eu peço, por favor, que Teu Espírito Santo visite cada coração agora. E que o Senhor dê essa mensagem de amor a cada um deles, que eles se sintam abraçados por Ti. E que através disso cheguem a essa decisão magnífica e espetacular. Obrigado pelos louvores, pela oportunidade de entregarmos ao Senhor e devolvermos nossos dízimos, nossas ofertas, entregarmos o nosso coração e pedimos encarecidamente que o Senhor nos transforme cada vez e cada dia mais. Ao abrirmos a Tua palavra agora, que Teu Espírito Santo fale a cada um de nós. Eu te peço pelo doce nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe muito você. Antes de ler o texto também eu quero fazer um comentáriozinho. Hoje à tarde eu vou estar aqui na igreja dando um plantãozinho assim para algum atendimento pessoal. Às vezes alguém está com uma dificuldade de trazer o dízimo, oferta. Alguns estão precisando de trazer uma doação. Nós estamos arrecadando doações para famílias que já estão sofrendo com essa situação do Covid aí. Temos várias pessoas que tiveram redução de rendimentos, muita gente que já perdeu o emprego, o trabalho. Então, se você puder contribuir, a gente não quer movimento, a gente não quer aglomeração de pessoas. Você vem, deixa aqui e já sai, mas eu vou estar por aqui hoje à tarde, você pode vir e é meu convidado para isso, tá bom? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você sabe qual é o avião mais rápido do mundo? Você sabe o que é Mach? Mach, M-A-C-H, quando a gente fala em velocidade de deslocamento aéreo. Mach 1 é a velocidade do som.
O som ele é mais lento do que a luz. A luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo. O som, eu não tenho exatamente, mas acho que é negócio de 1.400, 1.300, 1.400 quilômetros por hora. Essa é a velocidade do som. Mach 1 é quando uma aeronave consegue atingir a velocidade do som. Mach 2 significa que ela consegue atingir 2 vezes a velocidade do som. Mach 3, 3 vezes a velocidade do som. E eu já li sobre caças, aviões de guerra, caças especializados, não eram aeronaves comuns, não é aeronave, avião de passageiros. Avião de passageiro hoje, ele beira ali 700, 800 quilômetros por hora, quando ele está numa altitude muito boa. Mas esses aviões de caça, eu já li alguns que chegam a atingir Mach 5. 5 vezes a velocidade do som. Isso é uma loucura, a gente olhando para a nossa realidade. Eu morei na parte central aqui do Brasil, na região centro-oeste, e lá em Goiás nós temos um colégio nosso, e perto do colégio tem uma base da Força Aérea Brasileira. E isso eu estou falando aqui de uns 15 anos atrás, quando o Brasil ainda tinha aquele plantel dos Mirage, que eles eram supersônicos, eles atingiam a velocidade do som ali, e era Mach 1. Mas assim, quando eles decolavam da base aérea e iam tomando altitude e ganhando velocidade, o ponto em que eles atingiam o Mach era perto do colégio. E isso geralmente dava um estampido que volta e meia quebrava vidro de alguma janela. Para a gente ter uma noção do que nós estamos falando. Obrigado aí pela ajuda de vocês aí em colocar a imagem de alguns desses aviões assim que fazem loucura. Na verdade, hoje a gente gosta de medir velocidade e tempo para velocidade. Quando você vai comprar um carro, uma das coisas que você pensa ao olhar o carro é qual é a velocidade que ele atinge. Eu sempre falo que nós temos 2 tipos de tecnologia. Uma que faz o carro andar e outra que faz o carro parar. E geralmente a gente se preocupa com a tecnologia que faz o carro andar. E quer saber quanto tempo ele faz de 0 a 100 km por hora, e qual é a velocidade final dele, e o que eu consigo fazer com ele. E nem sempre a gente se preocupa com quanto tempo ele leva para parar. Para mim, mais importante do que quanto tempo ele leva para atingir 100 km por hora ou 200 km por hora, é quanto tempo ele leva para parar uma vez que ele está nessa velocidade. Mas a gente gosta da velocidade, é interessante, é bacana isso daqui. Um amigo meu uma vez disse que ele estava viajando de madrugada numa estrada assim, que não tinha radar, e ele decidiu testar o carro dele. Ele estava com um carro bacana, e quando ele olhou, ele estava 216 km por hora. Tranquilo assim. E ele achou que ele estava fazendo uma coisa muito insana, muito maravilhosa, assim, quando de repente alguém passou por ele. E ele me disse: pastor, o camarada passou assim, ó, vuf, que eu não consegui identificar que carro que me ultrapassou. E eu estava quase 220 km por hora. A gente adora essas coisas, né? Um amigo meu, uma vez estava viajando desse jeito e a gente falando: rapaz, mas você é louco. Não, o carro é bom, o carro é muito bom. Você precisa ver, quanto mais você corre assim, ó, mais grudado no chão ele está. E alguém perguntou: mas escuta, fulano, e se estourar um pneu da frente nessa hora que você está a 220 por hora? Aí um abraço, né? A gente gosta da tecnologia, pensa na velocidade, mas a gente não para muito para pensar nas consequências. O fato é um só: eu e você vivemos em um mundo agitado. A gente vive em um mundo acelerado.
Tudo hoje é mais rápido. Houve um tempo em que para a esposa falar com o marido, ela tinha que esperar ele chegar em casa. E se ele ia passar o dia inteiro fora de casa, ela ia ficar o dia inteiro sem falar com ele. Porque não tinha outro jeito. Se ele viajasse, fosse ficar 10 dias, 15 dias fora de casa, ele ia passar 10, 15 dias sem falar com ele. Alguns dos nossos pioneiros, alguns dos nossos pastores, para visitar todas as igrejas que estavam sob o seu cuidado, ele ficava 6 meses, 8 meses fora de casa. Ele chegava em casa, o filho já tinha nascido, estava quase falando. E ele não sabia nem o nome do filho ainda. Ou ele chegava em casa, alguém tinha falecido. Mas só ia ter comunicação quando a pessoa chegasse em casa de volta. Depois inventaram o telefone. E de vez em quando, em algum lugar por onde a gente passava, a gente conseguia ligar para casa. E aí inventaram esse negocinho aqui. E entregaram um na mão da Patrícia. Sabe quem é a Patrícia? É mistura da patroa com a polícia. E de repente você atende o telefone, ela está dizendo, onde é que você estava? Tem 5 minutos que eu estou ligando para você sem parar. Você vai olhando no telefone e já tem umas 15 ligações ali. É um mundo rápido. A gente se comunica de maneira rápida. Eu não estou dizendo que isso está errado. Está tudo certo. A tecnologia está aí, ela facilita. O conhecimento hoje é muito mais rápido. As crianças se desenvolvem mais rápido. A vida toda é acelerada. A nossa vida ela é tão acelerada que há um grupo de pessoas que creem veementemente que hoje as horas passam mais rápido. que quando a gente fala em 24 horas, não são 24 horas, o relógio não marca 24 horas como marcava antigamente. Porque é tudo muito rápido. E é muito difícil a gente conseguir assimilar de que as 24 horas continuam sendo 24 horas, como sempre foram. A diferença é que hoje é tudo agitado, é tudo corrido. Houve um tempo em que quando eu saía do trabalho, o trabalho saía de mim. Não sei se alguém sabe o que é isso hoje. Eu ia para o escritório, eu ia para a empresa, eu ia para onde quer que fosse, eu cumpria minha jornada de trabalho, mas quando eu saía de lá, ficava tudo lá. Hoje, o trabalho sai comigo, ele acompanha. Olha a facilidade nesse contexto de criar o tal do home office, que alguns já chegaram a chamar de Hell's Office. Porque a gente está conectado o tempo inteiro. Houve um tempo que quando a gente saía de férias, era férias. Você passava 15 dias, 20 dias, 30 dias... que você esquecia que tinha vida, que tinha trabalho, que esquecia de tudo. Você literalmente desconectava de tudo isso. Hoje, se você sair e se ausentar por 2 dias, 1 semana, é antiético você nas férias dizer assim, não adianta me procurar que eu estou de férias. Você fala, olha, eu vou estar com o celular, eu vou estar com o e-mail, talvez eu não consiga atender na hora que você me ligar, mas... deixa lá que eu te respondo. E a gente sempre tira um momento de cada dia ou cada 2, 3 dias ali para retornar os e-mails, as mensagens, porque tem as coisas não param, as coisas não esperam. Uma notícia, para ser conhecida por todas as pessoas, ela levava anos. Hoje ela leva segundos. A velocidade ela tem a sua bênção, a velocidade tem o seu privilégio, mas ela também tem o seu preço. A gente não dorme bem. Você dorme bem toda noite? A gente não dorme bem. Porque a cabeça está ligada e conectada, a hora que você deita, tudo aquilo está fervilhando e borbulhando dentro da cabeça. Tanto que hoje... os médicos que trabalham nessa área
os especialistas, eles chegaram a criar uma expressão que eu nunca tinha ouvido antes na minha vida. Você ouviu falar de higiene do sono? Você tem que passar por um processo de higiene antes de ir para a cama, senão você não consegue desconectar e desligar das coisas. Nesse mundo agitado, nesse mundo atribulado, nós ganhamos, mas nós também perdemos. E nesse texto que você tem aí na Bíblia aberto, Gênesis capítulo 2, Deus conta assim, olha, assim pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E no verso 2 a Bíblia diz assim, havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, o que foi que Deus fez? Ele descansou. Ele descansou nesse dia de toda a sua obra que havia feito. Toda vez que eu leio esse texto, eu fico pensando, espera um pouquinho, Deus estava cansado? Passa pela sua mente a imagem de que Deus estava cansado? Por que Deus descansou nesse dia? E como a gente conversou um pouquinho na primeira parte, na recapitulação da lição, se você já estava conosco, você vai lembrar que da Bíblia eu tiro princípios. E esses princípios são fundamentais e eles que vão reger a minha vida. E daqui eu preciso tirar um princípio. Deus nos chama o tempo todo para nós descansarmos, para nós nos retirarmos, para nós desacelerarmos. Há um movimento muito grande nessa área de desaceleração. Eu não preciso ser tão imediatista como eu sou. Eu não preciso ser tão agitado e tão atribulado. Há momentos em que eu preciso correr. Mas eu não preciso correr o tempo inteiro. O corpo humano não suporta. Eu não sei se você sabe, mas numa hora de angústia, e numa hora de pânico, numa hora de preocupação muito alta, no momento de medo, o organismo, ele tem um mecanismo de defesa que te leva à sobrevivência nessa hora. E o que o corpo faz é despejar uma quantidade muito grande de um hormônio chamado adrenalina. E quando o meu corpo é tomado por adrenalina, eu consigo fazer coisas inimagináveis. É quando você está apavorado, desesperado, porque um touro, um bicho vem correndo atrás de você, ou você está diante de um perigo iminente muito grande, e de repente você corre a velocidades que você nunca imaginou que correria. Você pula muros e cercas, a gente faz loucura. Mas esse mecanismo, ele funciona para emergência. Ninguém vive de adrenalina. E o problema é que nesse ritmo em que eu e você vivemos, nós estamos ficando viciados em adrenalina. E essa adrenalina que me movimenta naquela hora, tanto do medo, do pânico, quanto na hora da angústia, e que me faz sobreviver, ou terminar uma tarefa, ou alcançar metas que ninguém mais conseguiu alcançar, essa mesma adrenalina, ela vai te matar. Porque o corpo não vive, o ser humano não consegue sobreviver com uma descarga tão grande de adrenalina. Quando Jesus enviou os discípulos a que eles fossem às cidades de 2 em 2 e se espalhassem e pregassem, e a hora que eles chegaram, eles estavam carregados de adrenalina, porque muita coisa tinha acontecido, de bom e de ruim.
E eles estavam empolgados e excitados. E Jesus olhou para ele e disse assim: vamos nos retirar à parte. Vamos baixar um pouco essa adrenalina. Mas eu vivo num mundo de produtividade. E aí eu conquisto muita coisa e não desfruto dessas conquistas. Não desfruto porque eu já estou correndo atrás de mais conquistas, ou porque eu só vou conseguir parar a hora que tiver um infarto, um AVC. E eu tenho atendido várias pessoas na UTI. Que dizem assim: pastor, agora eu consigo olhar para trás e ver a quantidade de vento que eu tentei acumular. Essa é a expressão que Salomão usa lá em Eclesiastes. A gente gasta muito tempo correndo atrás do vento. E a gente acaba deixando de lado coisas que são fundamentais para nós, a nossa vida, a minha vida, a nossa saúde, a família, Deus, a igreja, as pessoas que verdadeiramente nos amam. E normalmente nós só vamos conseguir dar valor quando nós perdemos essas coisas. Por isso Jesus falou que o sábado foi feito por causa do homem. Não o homem por causa do sábado. Porque Deus sabia o quanto nós precisaríamos desse retiro, desse refúgio. O quanto nós somos dependentes dele. A gente precisa começar a aprender a contemplar um pouco mais algumas coisas. Eu não sei se você já percebeu que as crianças hoje não dão valor para os brinquedos que têm. Porque tem muito. Eu cresci num período, numa época, em que a gente tinha 2 brinquedos por ano na minha família. Aniversário e Natal. Nem Dia das Crianças a gente não conseguia. O aniversário meu pai conseguia comprar. No Natal, ele não tinha recurso para isso, mas a empresa onde ele trabalhava sempre mandava um presente de Natal para os filhos dos funcionários. E era isso que a gente tinha no ano inteiro. Então nós precisamos cuidar muito. A gente precisava curtir muito, porque era só aquilo. E a gente desfrutava de cada uma dessas coisas à exaustão. Hoje as crianças entendem que Natal e Ano Novo é a época que eles ganham muitos no mesmo dia. Porque durante o ano eles continuam ganhando de maneira mais espaçada. É fácil olhar para a criança e ver que a criança já não dá tanto valor mais. Porque tem muito, é com fartura. Esse quebrou, tem um monte de outro lá esperando por ele. Mas no fundo, a gente acaba fazendo a mesma coisa com Deus. A gente acaba não desfrutando as bênçãos de Deus, porque a gente está sempre querendo mais. Assim como no trabalho, não importa quanto eu conquisto, eu estou sempre querendo mais. Assim como nos estudos, não importa o quanto eu consigo me aprofundar, eu sempre estou querendo mais. Assim como as outras conquistas da vida, não importa que carro que eu já tenho, eu estou sempre querendo mais. Não importa a casa que eu tenho, eu estou sempre querendo mais. Não importa a roupa, eu estou sempre querendo mais. Assim é na vida espiritual. E Deus diz assim: filho, vem aqui. Vamos conversar um pouquinho. Vamos bater papo. Experimenta desfrutar um pouco estas coisas que eu tenho dado para você.
Eu sei que num período desse, de reclusão, de confinamento, tudo é muito perigoso, mas um dos maiores presentes, um dos melhores remédios que Deus deu, inclusive para o Covid-19, está aí de graça, chama sol. E os médicos dizem, olha, você quer se proteger, quer sair do grupo de risco, beba muita água. Que está aí, Deus deu isso de graça para a gente. A gente paga hoje pelo sistema urbano, mas Deus deu água à vontade. Beba muita água. Durma bem, descanse bastante. Tome sol. Deus está dizendo, filho, as minhas soluções estão à sua disposição e sempre estiveram o tempo todo. Se alimente bem. E todas as orientações estão aqui e a gente não tem tempo de olhar, porque a vida é muito corrida. E agora, eu e você temos que louvar e agradecer a Deus, porque Ele nos dá esse tempo, para a gente parar e refletir um pouquinho. Salmo capítulo 46. Ele começa dizendo assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o socorro presente na tribulação. Portanto, não temeremos. Ainda que a terra se transforme, ainda que os montes se abalem no meio dos mares. Ainda que águas tumultuem e espumejem. Verso 4, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela. No verso 7 ele diz assim, o Senhor dos exércitos está conosco. Talvez você esteja se sentindo triste por não poder vir aqui à igreja. Talvez você esteja se sentindo triste por não poder encontrar amigos, familiares. Mas Deus diz assim, você não está sozinho. O Senhor está com você, o Senhor está conosco. O Senhor dos exércitos, verso 7, está conosco, Deus de Jacó. E aí no verso 8 ele diz, vinde e contemplai as obras do Senhor. E aí no verso 10, ele diz assim, aquietai-vos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou exaltado entre as nações, eu sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos. Você pode dizer, Ele está comigo. Deus nos deu o sábado como esse dia de refrigério e de desacelerar. Deus vem agora e te dá um privilégio mais amplo e diz, filho, você vai ter alguns dias a mais nesse processo de desaceleração. E você vai perceber o quanto isso vai fazer bem para a sua vida, quanto isso vai fazer bem para a sua família. Por que na China aumentou tanto o número de divórcios? Porque a gente está tão viciado em adrenalina que a gente não consegue mais olhar para a pessoa que está ao nosso lado. É mais fácil conversar por WhatsApp. É mais fácil conversar pelo Instagram. É mais fácil mandar emojizinho. E Deus está dizendo, filho, o amor verdadeiro, a vida acontece no olho no olho. Aquietai-vos e
e saber que eu sou Deus. Hoje eu quero agradecer e louvar a Deus por esse tempo de desaceleração que o Senhor está nos dando. Não era assim que a gente queria. Mas Deus nos dá essa oportunidade, mostrando que nessa sociedade conturbada, em que as coisas são tão rápidas e mudam com tanta facilidade. Quem imaginava que o nosso mundo ia mudar tão rápido num espaço tão curto de tempo? Mas disso Deus tira as lições que eu e você precisamos para olhar nas coisas que realmente são seguras. Deus não falha. O amor de Deus não vai se afastar da sua vida? Nunca. As pessoas mais importantes para você, você sabe que estão do seu lado. E ninguém, absolutamente ninguém, está sozinho. Então, amigos, que eu e você possamos aproveitar esse momento, nos aquietarmos diante do Senhor. Bebermos da sua palavra, contemplarmos a sua criação. E de fato eu não creio que nós vamos sair iguais do que entramos nesse confinamento. Mas eu tenho muita convicção de que pela graça de Deus, eu e você vamos sair fortalecidos. Pela obra e pelo trabalho que o Senhor está fazendo na nossa vida. Que Deus abençoe muito você. Que o amor de Deus alcance o seu coração, alcance a sua casa, alcance a sua família. Mas que, acima de tudo, eu e você hoje possamos nos aquietar diante do Senhor e desfrutar das bênçãos maravilhosas que o Senhor tem reservado para mim e para você. Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor nos chama para sentarmos ao teu lado. Mais do que isso, o Senhor nos toma no colo e derrama a tua graça e o teu amor. Eu entendo e tenho convicção do quanto nós precisamos ser fiéis a Ti. Fiéis no público, fiéis no particular. Fiéis no amor a Ti e no amor uns para com os outros. Fiéis no estudo e na compreensão da Tua palavra. Fiéis na obediência às orientações que o Senhor nos deu, porque o Senhor sabe o melhor para nós. Nós precisamos ser fiéis na entrega da vida, na entrega e devolução de nossos dízimos e ofertas. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor de uma maneira até que a gente não consegue sozinho. Mas o Senhor prometeu o Teu Espírito Santo. E nós cremos no derramamento desse Espírito. Por isso nós abrimos a nossa vida, nosso coração, abrimos a nossa casa, para que o Teu Espírito seja derramado abundantemente. E que de fato, ao contemplar a Tua face, ao contemplar a Tua criação, ao gastarmos tempo ao Teu lado, nós sejamos cada dia mais semelhantes a Ti, Senhor. Abençoe cada lar, cada casa, cada família, cada pessoa. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.